Bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Você sabe que nós fomos considerados como o maior podcast de recursos humanos da América Latina? Com certeza isso a gente deve a você que nos acompanha desde sempre. Mas se você é novo, saiba que aqui nós falamos sobre tudo que está relacionado a um RH estratégico. Mas também falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre liderança, falamos sobre temas do momento relacionados ao mundo das empresas e da gestão de pessoas. Então, se você se interessa, você já se inscreve ou compartilha com quem você acha que vai ser importante esse conteúdo e vamos conversar. Vamos conversar bastante aqui, para que a gente possa sempre trazer um tema que agregue valor e que você possa se interessar e fazer a diferença aí na sua vida profissional. Hoje, o assunto, ele é talvez um pouco polêmico, não sei. A gente teve contato com uma matéria que saiu no jornal Valor na semana passada e nos instigou a falar um pouco sobre isso. Quais são as maiores dificuldades que os novos gestores, os gestores que estão assumindo agora times, né, equipes em suas empresas, estão enfrentando? Olha, essa pesquisa ela trouxe uma série de pontos para a gente refletir. Então, a gente vai aqui discorrer sobre cada um deles e eu quero começar sobre o primeiro. Eu estou aqui com o Sérgio Costantini, com o Celso Jucchi e vamos conversar. Olha, uma das coisas que surgiram nessa pesquisa é a dificuldade desses novos líderes lidarem com a relação com as outras áreas, conseguirem negociar com as outras áreas. Porque isso, segundo a pesquisa, tem trazido um certo desgaste, um pouco de estresse adicional. O que vocês acham? O que você acha, Celso? Eu concordo. Eu acho que o pessoal que vai chegando, na minha visão, né, eu trabalho com isso, até dou aula disso, liderança emocional. Eu acho que falta esse preparo emocional, sabe? Eu acho que falta esse preparo da inteligência emocional, esse preparo da liderança emocional, de que forma é, cada um impacta no outro, de que forma o olhar tem que ser muito mais sistêmico. Então, assim, quando eu não atendo a necessidade do meu vizinho aqui, ou da pessoa que vem depois na minha cadeia, ou da pessoa que veio antes, o que acontece? Eu ativo nele também emoções que fazem com que ele tenha estresse. E aí, cada vez que você tem estresse, hoje em dia a gente fala muito de saúde mental, né? Tudo é muito saúde mental, que na verdade eu chamo de saúde emocional, né? Porque é aquilo que causa em você impactos maiores. Então, para começar assim o papo, eu acho que falta muito do preparo emocional na galera que vem subindo aí, né, Sérgio? Eu concordo plenamente, gente. Eu tenho uma visão em relação a isso que acho que tem uma relação com essa sensação do ainda interna de feudalismo, né? Pode ser grande ou pequena empresa, acho que não importa, o tamanho da empresa. Quando você fica maior, obviamente, quando você vai crescendo dentro da estrutura e tudo mais, olhando empresas de talvez de presença global, etc. e tal, fica ainda mais complexo. Mas a gente forma feudos dentro das companhias. Então as pessoas, muitas vezes, elas esquecem que trabalham para uma empresa, né, ou por um grupo, elas acham que trabalham para uma área. E isso faz com que esse entendimento do objetivo da empresa como um todo não seja tão evidente, né? Você está olhando muito mais para os objetivos só da sua área, como se a sua área fosse totalmente independente das restantes, né? Como se a gente conseguisse atingir o resultado da empresa, né? Através vamos dizer assim, dessas entregas individuais de cada área. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Tem entregas que são individuais de cada área e tem entregas que estão relacionadas ao plano estratégico da companhia, né? Por isso que eu falo, é muito difícil você conseguir alinhar as equipes também se você não tem um objetivo claro como empresa, né? Que aquilo acaba sendo, isso a gente chama de breakdown, né? Ele vai sendo distribuído pelas áreas, dizendo, olha, para a gente chegar naquele ponto ali, essa área depende dessa, a gente precisa entregar isso, precisa entregar aquilo, etc. e tal.
E isso faz com que a gente trabalhe em equipe, né? Então, o primeiro ponto que eu enxergo é esse. Eu acho que essa falta de visão do todo, a falta de compromisso com os objetivos da empresa e uma certa obsessão pelo objetivo da sua própria área. Como se um dia essa empresa não for formal, você vai ficar isento, né? Como se você fosse, fiz meu trabalho, mas até aí, se a empresa não foi bem, você vai ser impactado por isso, por esse tema também, né, Valéria? Sem dúvida, eu acho que a falta da visão do todo, ela realmente não ajuda, porque é talvez o primeiro ponto de uma conversa entre gestores de áreas diferentes, concorda? É o jeito de você iniciar um diálogo. Veja, temos que alcançar este resultado. Então, temos, significa que eu e você, logo, temos que trabalhar em conjunto. Eu tenho uma parte da responsabilidade, você tem outra. Então, você já cria, né, um espaço para ter uma conversa. Só que eu acho que a gente também tem, muitas vezes, algumas dificuldades ali de entendimento de qual é o papel desse novo líder, né, numa estrutura. Muitas vezes ele é muito bom tecnicamente, ele inclusive é muito bom com a sua equipe, é respeitado, porque a primeira posição muitas vezes a gente alcança por um reconhecimento pelas entregas, pela facilidade, né, de preparar outras pessoas na minha própria atividade. Só que um líder vai um pouco além. A gente até falou num outro vídeo sobre a diferença entre o gestor e a liderança. Mas só relembrando, o gestor, então, ele tem ali uma capacidade de alcançar um resultado, ele tem um conhecimento, enfim, e ele faz isso através do time também. Mas uma liderança vai um pouquinho além. A liderança, ela não precisa ter ali uma relação hierárquica. E para mim, eu acho que aqui mora talvez a maior dificuldade. Porque, é claro, quando eu estou conversando, pedindo algo, direcionando para a minha própria equipe, onde eu tenho ali, né, uma a hierarquia, né, a ser respeitada, de certa forma, é mais tranquilo, né? Talvez não tenha dificuldades, e nem pensamentos contrários, né? Resistências e tudo mais. Mas quando eu tenho que impactar, quando eu tenho que influenciar uma área da qual eu não tenha nenhuma hierarquia sobre, né, nenhum poder sobre, nenhum comando, aí depende da minha habilidade de negociação, depende do entendimento da visão do todo, como o Sérgio falou, depende do meu entendimento das necessidades desta outra área. Eu consegui juntar, né, cada elo da corrente para criar uma estratégia que vai ser vitoriosa. Isso dá um certo trabalho, né? Requer um certo tempo. Isso é criar estratégias de liderança. Muitas vezes você pode ter isso naturalmente, né? Por já fazer de alguma forma na sua vida, mas talvez não. E aí precisa de um preparo mesmo. A organização que quer promover novas lideranças tem aqui uma oportunidade de investimento mesmo no preparo emocional, no preparo de como a pessoa se equipa, né? Se estrutura para lidar muitas vezes até com frustrações, mas também habilidades de influência, de negociação, para alcançar resultados que sejam semelhantes, né? E dá para fazer isso, né, Celso? Que tipo Claro, claro de que dá. preparo a gente pode oferecer para essa camada? Olha, tem uma coisa interessante que você falou aí, né? Porque, assim, todas as empresas têm aquele líder que os caras falam, nossa, eu queria trabalhar na área desse cara. Vocês já ouviram isso aí, né? Por quê? Porque esse é o cara que sabe influenciar, esse é o cara que sabe inspirar. Então, respondendo a sua pergunta, né, o que a gente pode fazer com essas pessoas? Eu entendo sempre que a gente deve potencializar autoconhecimento, primeiro de tudo. Né? Então, quando você potencializa o autoconhecimento, quando você investe no autoconhecimento, quando você. Autoconhecimento é investimento meu, né? Mas quando a empresa ela ajuda essa pessoa a crescer, ela fornece ferramentas para que essa pessoa possa se conhecer, essa pessoa automaticamente ela vai expandir isso para os outros, né?
Porque eu não consigo olhar para o outro e ajudar se eu não me conhecer. A gente já falou sobre isso diversas vezes, né? Se eu não olhar para mim, então, por exemplo, esse líder que todo mundo quer ser liderado por ele, o que, que ele tem de bom, né? Então, ele deve ser um líder que ele tem uma resiliência muito alta, ele tem alto nível de empatia. Então, por exemplo, quando ele está trabalhando com o outro, ele está procurando entender o que o outro está passando, né? Tem sempre aquele líder, eu brinco ali, o líder que todo mundo chega, bom dia por quê? Né? Esse líder do bom dia por quê, ele não sabe, mas ele também está criando um resultado negativo para a empresa, porque todo mundo se baseia na maior autoridade. É sempre assim, né? Então, e se o cara é um mal-humorado, não adianta você falar, essa vai ser uma empresa que vai ganhar um monte, que vai conquistar espaço, porque não vai, né? Então, líder perdedor tem time perdedor, não tem saída. Então, são várias as coisas que você tem que investir. Acho que a gente pode enumerar, né? Então, mas a primeira coisa delas, sem dúvida, para mim, é o autoconhecimento. Não, e Sério. eu acho só pegando o gancho do que vocês dois falaram agora, essa questão da liderança, né, que muitas vezes é confundida só com simples função de gestor ou com uma função de chefia, né? As pessoas conectam muito a liderança à questão hierárquica, né? E muitas vezes você pode ser um líder sem ser chefe de ninguém, né? Essa capacidade, vamos dizer assim, interna de negociação, de influência, principalmente, né? De vender, se vender internamente, vender os objetivos da tua área, né? Como sendo importantes também para a organização, para outras áreas das quais você dependa, né? Eu vejo que as pessoas elas se fecham muito no seu feudo, voltando a falar nisso, né? E, na verdade, falta essa capacidade de liderança porque elas não têm, de fato, esse soft skill para ser um líder, independentemente de ter hierarquia sobre os outros ou não. Como a Valéria falou, você não precisa mandar nas pessoas para ser líder, né? E essa relação entre áreas nas organizações, muitas vezes ela é valorizada do ponto de vista de desempenho, né? É muito difícil de medir isso internamente, né? Agora, do meu ponto de vista, as pessoas que conseguem quebrar essa barreira das áreas, conseguem. Obviamente, se você vai entrar no processo de negociação, você vai ceder em algumas coisas, você não vai ceder em outras, assim como outras áreas vão ceder em algumas coisas, é negociação, né? É uma negociação onde você tem que estar muito bem argumentado. As pessoas nem sequer se preparam para argumentar, né, o ponto de vista delas, né? Sempre tendo como objetivo final o objetivo da empresa, né? A gente não pode perder esse objetivo final, a nossa rota, né, onde a gente quer chegar. Mas eu acho que, por isso é, por exemplo, de formação, né? Eu vejo que os líderes hoje pecam muito, né, os supostos líderes, em formar os seus substitutos, né? Quem que pode me representar? Quem que estaria à altura para me representar numa discussão? Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível, gente, uma pessoa que toca uma função, algumas pessoas de baixo, que tem uma função importante, é impossível ela conseguir estar presente em tudo. Então ela tem que formar gente que possa representá-la também. Eu acho que aí tem um outro gap que a gente também não, a gente acaba sempre caindo, mesmo em empresas pequenas, grandes ou médias, não importa, de essa deficiência em formar o seu substituto, porque inclusive você não vai crescer se você não formar esse substituto. Então, acho que tem várias coisas que acontecem dentro da gestão de capital humano das empresas que levam a gente a ter essa separação, levam a gente a ter essa a falta de pessoas que consigam navegar. É como se tivesse aí um passaporte para navegar por todas as outras áreas, né? Tem relações diárias que são de fato conflitantes. Tem relações diárias que não são conflitantes, mas você também, a outra área não sequer te dá importância, porque você não faz parte, vamos dizer assim, ela não tem dependência da tua atividade. Então, eu acho que isso tudo depende também de uma boa estruturação de objetivos. Como é que você estabelece os objetivos das áreas, os objetivos da instituição e como é que você vai chegar junto lá? E o importante é que quando os gestores como um todo, avaliem os objetivos, sejam justos, né? Que existam KPIs para você poder medir isso, certo, Valéria? Sem dúvida. Eu acho que essa parte estrutura, né, toda essa conversa, que é você ter metas, que é você ter um foco comum, né? Mas algo que também pode ajudar bastante, aliás, algumas coisas eu acho que pode contribuir
aí adicionando alguns elementos que me passam agora. Primeiro, o estímulo à cooperação. Esse é um comportamento que eu acho que hoje em dia faz muita falta nas organizações. Quando você estimula o desempenho superior e, claro, premia com remuneração, enfim, com as recompensas e crescimento de carreira, você não exclui a necessidade de avaliar, né, este colaborador, este executivo, sobre o tema cooperação. Até porque não existe nenhum executivo, nenhum profissional que consiga fazer tudo sozinho. Não tem como. Cada empresa é uma engrenagem muito bem encaixada e formada por muitas engrenagens, pequenas, médias, grandes. Então, existe essa interdependência e é importante que ela seja valorizada também, através de recompensa, através da identificação do perfil que possua isso e que aí sim tem potencial para ocupar posições de liderança. O job rotation é uma ferramenta, metodologia, enfim, que existe, né, desde que o mundo existe, e é muito potente também. Então, se você já começa a identificar potenciais futuros, né, para a posição de liderança, aproveita projetos, né, que estejam acontecendo em áreas diferentes e vai colocando, né, este profissional para tocar um projeto, para participar de um projeto. Isso vai ampliando a visão também, né, deste futuro líder acerca de todas as variáveis que interferem aí nesse tema entre áreas. E ele também já vai se acostumando a negociar, né? Vai se acostumando a trabalhar em grupos diferentes. Isso vai fortalecendo a autoestima, que às vezes também é um ponto, né, que o Celso mencionou há pouco, que é você se conhecer. Não tem como valorizar-se, entender, ter autoestima se você não se conhece. Aquele aviso de sempre, não esquece de curtir, se inscreve se você não se inscreveu e compartilha bastante. Eu acho que você pode ajudar muita gente a fazer uma reflexão que pode fazer sentido. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Celso. Até o próximo. Prazer. Tchau, pessoal. Obrigado.